gravação foi liberada aqui. Então vamos continuar, né, do ponto onde a gente parou na parte de instalações de sistema elétrico de potência. Deixa eu... compartilhar aqui. Gente, estava aqui. Só volta no modo apresentação e a gente continua. Voltando lá, gente, então na última aula eu fiz um retrospecto, né? Que as instalações, né, elas dependem de uma infraestrutura. Então a gente tem desde a infraestrutura, né, maior aqui, igual tá aqui, ó, 20 unidades de 14 gigawatts, né? Então, geradores de 700, né? Aqui você cria energia, passa pelo transformador elevador, né? Aí eu comentei, né, que tem o transformador elevador tanto para tensões contínuas quanto alternadas. O alternado é o mais clássico, o contínuo ele não é nem um transformador, é um transistor de potência conhecido como tiristor. E daí, né, você tem tem alguns consumidores, né, que consomem direto que assim, na prática eles não são consumidores. Na prática, eu não lembro se eu citei essa analogia, né? Um grande consumidor, né, como uma cidade, por exemplo, ele é como se fosse uma concessionária de energia, né? Então, ou como se fosse uma concessionária de carro. Ele não produz o carro, porém ele comercializa o mesmo, né? Ou seja, ele já comercializa ele pronto. Aí no caso, né, ele comercializa o quê? A energia que já foi gerada. Daí dependendo, o que o pessoal chama aí de ticket, né? Dependendo aí desse contrato, que é o engenheiro de toda concessionária de energia, ele fica o mês inteiro fazendo, né? Cumprindo com o SIN, né? O Sistema Integrado Nacional. Daí ele faz um planejamento, esse planejamento ele prioriza, obviamente, a hidrelétrica, que são os valores mais baratos praticados aí em consumo de energia. Energias alternativas são os mais caros, então ele procura comprar, né, a maior quantidade do pacote ou pacote de energia total, né, em hidrelétrica, né? Mas quando não tem, o que que ele tem que fazer? Tem que recorrer às termoelétricas, né, as mais perigosas e as nucleares. Mas tem outros tipos de termoelétrica aí. Então, ó, no nível da transmissão, né, nós temos esses valores aqui. O de 800 que eu falei, que é o de transmissão em corrente contínua, chega no abaixador. Esse elevador aqui, geralmente, ele fica é, bem próximo da geração. Eu tenho um projeto aqui. Deixa eu ver se eu dou uma achada nele aqui. Eu parei o compartilhamento aqui, só ver se eu acho. E aí vocês vão ver que ele fica bem próximo mesmo. Se não me falha a memória, ele está dentro da pasta de NR10. Ah, só um minutinho, pessoal. Ah, achei aqui. Tá carregando aqui o AutoCAD. Isso. Tá carregando aqui, pessoal.
Isso aqui, ó, é um projeto de uma UHE, ó, São Salvador, e nós temos aqui o perfil da topografia do terreno. Essa aqui é a parte a montante, né? Deixa eu ver qual que é o montante aqui para eu não errar aqui. É o montante, essa parte aqui de cima, onde, desculpa, pessoal, onde acumula, né, a água, e aqui é o jusante. Então, o transformador, ó, se vocês puderem ver essa linha azul aqui, ó, tem uma subestação aqui, ó, de 138 kV. Ó, a linha ela tá vindo bem aqui onde fica, aqui é o vertedouro, né? Aqui passa. Esse aqui é o transformador que eu falei para vocês, é o transformador que ele fica bem no pé da usina da elétrica aqui, ó, vai passando pela linha de transmissão e aí chega nessa subestação de 230 kV, que aí ela pode ir para vários. Deixa eu ver o outro aqui. Esse aqui é um perfil mais próximo aqui, ó, dos vertedores aqui. Olha, os transformadores de potência, né, que fica bem, que aí ele cria energia, né, no nível da ordem de é, 700 mega, né, por exemplo, e daí faz a elevação, né, para 750, aí dependendo aí faz a diminuição, né, 500, 230. Tem mais outro aqui, ó. Isso aqui é de uma turbina arquitetura, se eu não me engano é Francis essa daqui, deixa eu ver. Ah, tá com cara de bobo. Ó, a água vem aqui, ó. Essa aqui é a tomada d'água aqui, ó. E aí, óbvio, né? Como toda instalação, ela é cheia de filtros, né? Para evitar que destroços aqui, ó, e danifique as pás aqui, ó. Aí tem para grande volume d'água, pequeno volume d'água. Ele vem, faz o giro aqui em volta aqui, ó. E aí vem pelo tubo forçado aqui e sai pelo vertedor aqui. Aqui, ó o transformador de potência aqui, ó. Porque eles estão mostrando aqui a parte mecânica, né, que é a ponte rolante. A ponte rolante ela vem aqui, ó, e posiciona a turbina, né? Que aí essa turbina, que essas pás aqui, elas são controladas e antigamente era eletromecanicamente, né? O pessoal fazia, vamos dizer assim, é uma automação burra. Fazia um set, aí esse set ele é reativo. Aí dependendo aí do volume d'água, para manter a frequência de 60 Hz, né? A pá, ela gira, né, uma quantidade de graus ou ela fica em flat, né? Aí depende, né, sempre o computador, antigamente era eletromecânico, né? Hoje em dia é sempre o computador verificando a manutenção da frequência de 60 Hz aqui. Deixa eu achar aqui o outro. Voltando aqui, pessoal. Daí, né, nessa parte aqui eu estava mostrando que o pessoal eles pegam, né, o equivalente mecânico, aqui o montante, né, equivalente mecânico, né, note que a potência aqui, ó, mecânica equivalente, aí
o set, né? Ou seja, os parâmetros de setagem, né? Obviamente, como isso aqui é estudado numa matéria chamada mecânica dos fluidos, né? Então, você tem o desnível, né? Que é a queda d'água. Eu não sei se eu comentei, existe um outro desnível aqui que ele é paralelo. Ele não serve a turbina em si. Ele serve o gerador. Aí tem uma outra tomada d'água aqui, ó, em que ela, nessa parte aqui, ó, você tem aqui, ó, o estator aqui, ó. Então, essa outra tomada d'água que eu desenhei aqui, né, ela vai servir para gerar um campo eletromagnético muito forte. É óbvio que se nós usássemos magnetita, né, um ímã comum aí, não ia dar, porque se não me falha a memória, esse, o diâmetro aqui, não, se eu não me engano, o raio é de 8 metros e o diâmetro é de 16 aqui. Aí pensa, ó, um desses pontinhos aqui é um polo do gerador, né? Então você tem o gerador, né? Para você gerar uma fase, você precisa que o campo eletromagnético atravesse os dois polos, né? No caso da máquina elétrica, em modo gerador. E aqui no meio, aqui o rotor ele tem uma bobina, né? Ó, no caso aqui, uma bobina circular. Tem vários tipos de arquiteturas, né? Então, o choque do campo elétrico, se a gente fizer um zoom aqui, ó, você tem os elétrons desse rotor que eles eletricamente estão parados, mas mecanicamente eles estão girando pelo tubo forçado aqui. Então, eles estão em movimento mecânico, porém eles não estão em movimento elétrico. Por um outro lado, eu tenho aqui a excitatriz, essa queda d'água que eu falei, ela é uma queda d'água que vai gerar um campo eletromagnético constante, né? Geralmente é um motor de corrente contínua, né? A excitatriz. Só que ele vai gerar um campo muito forte para atravessar uns 18 metros aí de diâmetro do estator aqui, né? Então ele vai de um lado do rotor, do estator por outro, atravessa o rotor, daí o choque, aqui ó, você tem a excitatriz aqui, você tem elétrons gerando campo magnético. Um elétron, né, um portador de carga, ele naturalmente, ele livre, né, livre das amarras aí do átomo, ele gera um campo magnético e ele tem uma certa densidade, né, que é o beta lá, uma certa densidade de campo magnético. Aí imagina quantos elétrons, né, não tem aqui dentro de uma excitatriz, de um rolamento dessa excitatriz. Então, tem de um lado aquele gerando campo magnético e do outro eles ficam gerando campo eletromagnético aqui também. Só que em função da arquitetura, né, do formato aqui, né, da bobina aqui do estator, esse campo eletromagnético, ele vai de um lado para o outro aqui, ó, ele atravessa. Então, esse campo eletromagnético, essa densidade de campo, é lógico, como ele é um campo muito forte, ele tem muitas linhas de campo atravessando aqui. Vocês têm uma ideia, se a gente entre o estator, o vão entre o estator e o rotor, se você jogar uma moeda, se jogar algo metálico, ele automaticamente vai se transformar em um pequeno ponto metálico aí, tanto que a força ela é gigantesca, que ele literalmente amassa o metal, tão forte que ele é. Então, esse campo constante aqui, unido com o giro mecânico do rotor, esse campo ele vai empurrar, é como se fosse uma linha aqui, aí eu girando, aí eu faço o que? O estilingamento do elétron.
Então, o campo eletromagnético que sai de um elétron que fica na excitatriz, que é gerado pelo motor de corrente contínua da excitatriz, os elétrons estão parados eletricamente. Olha bem o termo que eu estou usando. Eles estão parados eletricamente, porém eles estão se movimentando, né? É lógico, em relação, eu não vou matar aqui o Isaac Newton, né? Em relação a um referencial não inercial, eles estão mecanicamente girando, porém eletricamente eles estão parados. Aí o que que vai acontecer? Esse campo eletromagnético vai estilingar ele e fazer com que esse elétron se mova, o chamado fluxo ordenado de elétrons. E daí ele vai o quê? Ele vai voltando aqui o desenho anterior aqui, ó. Deixa eu ver. Não, pior que aqui não tem os desenhos melhores são. Aí ele vai para o transformador, ó, lembra do desenho que eu mostrei agora? Daí ele é transportado, essa energia que é criada aqui, para esse transformador de potência, que aí ele vai o quê? Vai atravessando o relevo aí nas suas estruturas, né, da linha de transmissão e levando, né, a energia. Então, basicamente, você tem movimento mecânico, você tem campo eletromagnético constante. Esse movimento mecânico, ele gera a oscilação, a chamada variação de campo magnético. Não porque o campo magnético está variando em si, mas porque ele está se movimentando, ele está em giro em alta velocidade, né? Em 60 Hz, ele está em giro. Aí esse giro ele vai oscilar, aí dependendo do choque do campo magnético do elétron da excitatriz com o elétron que está eletricamente parado, ele vai provocar. Por isso que lá nos livros, eu não concordo muito não, né? Mas assim, de certa forma, né? A definição, né? É a força, né? O potencial elétrico, né, chamado de a força que movimenta os elétrons, né? Se é potencial, ele pode ocorrer ou não. Então, eu não posso dizer que ele é uma força que movimenta. Eu posso dizer que é uma energia potencial, olha o nome já, olha a etimologia da palavra. Não vamos matar o português aqui, não. É, ele pode potencialmente o quê? Gerar um fluxo ordenado. Se eu fechar uma carga, né, ligar um cliente, seja um cliente lá, residencial, industrial, comercial, né? Dos vários tipos de cliente que a gente conhece, né? Então, se ele for acoplado, aí sim que ele vai gerar o movimento de elétrons, movimento ordenado de elétrons. Se não, ele vai continuar girando, vai continuar oscilando lá com o campo magnético e ele vai ter uma energia potencial. E essa energia potencial só quando houver diferença, ou seja, o acoplar uma carga né, uma máquina de um cliente qualquer dentro do sistema elétrico potência. Já falei aqui da arquitetura, né, dos vários tipos. Eu comentei, né, na aula passada aí, né, que existem vários padrões, né, os modelos matemáticos aí, ó, de uma linha de transmissão longa, né. Essa daqui eu peguei, é uma bibliografia mais atualizada. Existem bibliografias antigas que consideram por exemplo, essa daqui, a linha de transmissão curtas, menores que 80 quilômetros, mas segundo as bibliografias mais novas, né, a curta é menor que 80 quilômetros, as linhas de transmissão média, ou seja, não é tão longa, mas também não é tão curta, estão entre 80 e 249, e as longas estão em 249. E dentro lá que vocês viram lá na matéria, de eficiência energética, principalmente, né, os tipos de grupo aqui, que o A é de alta tensão, esses grupos aqui é igual aqui, ó, tem os consumidores livres, né, os vários tipos de consumidor, que são as concessionárias de energia, você tem também outras geradoras de energia, que elas utilizam a sua forma de geração alternativa, por exemplo, e quando elas não têm, elas também elas fazem essa compra. Imagine que eu tenho que fornecer
sei lá, 900 motores aí para Mercedes-Benz, né? Então, e eu fabrico esses motores, só que todos os que eu fabrico, eu já vendi, eu já tenho, a venda já está fechada, já está casada. Porém, eu não tenho tempo para fabricar esses motores e entregar para a Mercedes-Benz. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou comprar motores prontos de outros fabricantes. Né? É assim que um consumidor livre, é uma analogia, né? Bem simples, um consumidor livre faz. Para ele fornecer energia, vamos supor que esse consumidor livre, ele é um consumidor que não é nem consumidor, né? Mas como ele vende, né? Ele vende energia para as concessionárias de energia, ele é tido como também um consumidor livre, está no grupo A aqui. Então, aí ele compra energia de hidrelétrica, por exemplo, ou até, como se diz, o que tiver lá disponível, ele compra essa energia e fornece para o seu consumidor, né, o consumidor final. E dentro, né, desse universo, e nós temos as várias modelagens. Até na aula passada aqui, né, eu comentei que você vê o tanto que é simples, né? Eles modelam baseado, e esse cálculo é assim, do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Eu até utilizei a analogia aqui, ó, o equivalente, né, elétrico de potência, né, que é a diferença de potencial e a corrente elétrica, e a primeira lei de Ohm. E quando você faz essa fusão aqui, ó, você tem duas opções, né? No caso dessa opção aqui, desse critério aqui, deixa eu ver, critério da potência natural, né? Então, ele une a primeira lei de Ohm com a lei das potências elétricas e gera o quê, ó? Onde tem, vamos refazer de novo essa conta aqui, né? Só para a gente fixar. Onde tem tensão, né? Ele substitui, né? Aí, por exemplo, quero. E lembrando que a resistência, né, lá no segundo grau, né, geralmente é no segundo grau, vocês estudaram, né, vocês chamam só de resistência. Quando eu falo de sistema elétrico de potência, nós falamos de impedância, né, nós falamos não só de máquinas resistivas que têm a função, né, gerar, são aquecedores, por exemplo, forno a arco elétrico, são máquinas puramente resistivas, né? Então, nós temos máquinas indutivas, que são os motores em geral, nós temos os capacitores dentro dos os equipamentos eletroeletrônicos, as fontes chaveadas, né? Então, essa salada de resistências, indutâncias, né, que estão provocadas pelos os indutores, né, as bobinas, né, com as suas voltas nas espiras, eu tenho um conceito que é o conceito de impedância. Então, ele troca a resistência pela impedância. Aí, quando a gente fala, a gente não vai aprofundar nisso, né, só para a gente ter o insight aqui, né, ele transforma o que é resistência e chama de impedância. E daí, né, existem os conceitos lá de reatância, até a unidade de medida é resistência, né? A reatância indutiva, para quando o sistema ele é puramente indutivo, né? No caso que a gente tem que fazer correção do fator de potência, e a reatância capacitiva, quando nós fazemos o que? A correção, né, da mesma aplicando capacitores, ou se tiver no sistema, né, se houver o caso, mais capacitores do que indutores, por exemplo, aí ele se torna capacitivo. Então, aqui, ó, se você fizer isolar aqui, ó, a diferença de potencial, ó, a gente isolando a diferença de potencial, sobre aqui é igual, viu?
Potência dividido pela corrente. Só que ele quer impedância, né? Impedância, né? Eu, usando a primeira lei de Ohm aqui, até fazendo mais difícil que o outro, eu posso dizer que a corrente elétrica, né, é a tensão dividido pela resistência. Se eu isolar ela aqui, pode dizer que a corrente é igual a tensão continua aqui, só troca de lugar, né? E aí eu substituo bem aqui embaixo. Aí vai continuar, né? Dividido por tensão, dividido pela resistência. Aí usando aquela regra, né? Quando eu faço a divisão de frações, observa a primeira e, né, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de um número, né? Se o número ele é um número fracionário aí, né? Na sua representação fracional, se ele é U sobre R, o inverso dele é R sobre U. Aí você passando o U para o outro lado aqui, ó, aí fica U vezes U, né? Que dá o quê? U ao quadrado é igual a P vezes R ou a impedância, né? Aí daí, ó, passando o quadrado para o outro lado, o inverso do quadrado é uma raiz quádrica. Então, você percebendo a impedância do sistema, né? Por exemplo, uma instalação em que tem um transformador acima de 150, pelo menos aqui, né, para nossa região, eu preciso de um estudo chamado estudo de seletividade de carga. Então, essa seletividade de carga, eu vou descobrir qual que é a impedância do meu projeto, qual que é a impedância da minha instalação elétrica. Só frisando aqui, né? Deixa eu pegar um aqui para a gente, projetinho aqui, só para a gente não ficar. É sempre bom a gente falar, né? Descrever e mostrar, né? Abrir o outro aqui, pessoal. E a gente mostra, como se diz, os dois lados da moeda, né? Vou parar um pouco o compartilhamento dessa tela aqui e vou compartilhar o outro. Vou pegar o do AutoCAD aqui. Então, esse estudo de seletividade, por exemplo, eu tenho esse projeto, né? Um projeto comercial, né? Poderia ser um industrial, poderia ser um residencial. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá já para o cálculo de demanda. Está aqui, ó. Ó, o cálculo de demanda aqui apurou que ele tem uma demanda, ó, de 42.853 volts ampere, né? Quando é volt ampere, relembrando e fazendo recordar é viver, é potência aparente, né? Ele está considerando não só a potência que realiza trabalho, mas, né, a potência que dissipa a energia aí, né? Que ela é deletéria para o sistema, né? A potência, né? E a da parte reativa aí, né? Então, ele já está considerando isso, né? E essa conta aqui é basicamente a conta que eu fiz agora há pouco, né? Que é potência é igual o quê? A tensão vezes a corrente. Se você isolar a corrente, né, todo projetista, ele utiliza essa fórmula, né? Então, se você isolar a corrente, vai ficar a potência dividida pela tensão da categoria, né? É o que? Uma tensão trifásica, né? Por isso que está aqui, ó, 380 vezes raiz de 3, que dá aproximadamente 656 volts. Então, fazendo essa divisão que eu cheguei à corrente. Mas eu poderia muito bem utilizar a primeira lei de Ohm, né? E com o valor da tensão, com o valor da corrente,
eu obter, é lógico que eu teria que usar também os conceitos de reatância indutiva, reatância capacitiva, né? Mas basicamente com o valor da tensão trifásica. Eu tenho a potência, eu tenho a corrente, eu posso achar a impedância característica que representa, vamos pegar aqui o diagrama unifilar aqui, ó. Tenho aqui o diagrama unifilar dessa instalação, né? Então, todo esse diagrama, as potências aqui, ó, de cada tem três quadros aqui, né? Um que é um subquadro de outro, né? E outro quadro que ele está sozinho aqui. Então, se eu unir todas as potências aqui, eu tenho a carga total, né? Ó, unir os 15.320, o 32.614 watts aqui, né? E o 10.790. Se eu unir todas essas potências aqui, eu tenho a carga característica desse cliente aqui, no caso do comercial. Agora, em se falando de redes, né? Eu teria o quê? Por exemplo, esse aqui é um resumo aqui de um projetinho de rede, né? A gente vai ver isso em projeto, né? Não vou aprofundar aqui. Nós temos aqui o ID, né, do poste em si, o tamanho, a carga que ele suporta e a modalidade de média tensão ou alta, né, e a de baixa tensão aqui. Não vamos preocupar com a arquitetura nesse momento agora, vamos observar quando a gente estiver ali em projeto. Então, eu esses postes aqui, eles servem, por exemplo, uma casa, ela tem a sua própria carga. Já esses postes aqui, eles são de propriedade da concessionária local. Até desenhei esse quadrado aqui para simbolizar a subestação, né? Sei lá, chega 230, chega 500 kV aqui, chega num transformador de potência, e daqui sai, né? Chega 230, sai 13,8, por exemplo. E daí ele vai alimentando, né, na malha urbana, né? Tem até aquele teorema de Thevenin, né, que o teorema de Thevenin fala sobre a máxima transferência de potência. Então, você vai encontrar a impedância característica dessa malha aqui de distribuição, eles têm uma impedância característica, embora eles não sejam cargas, eles têm o quê? Nos cabos aqui, os cabos eles têm uma resistência elétrica. E essa resistência elétrica ela vai ampliando à medida em que eu vou aumentando o comprimento, né, dessa rede aqui. Quanto maior o comprimento dessa rede, vai havendo queda de tensão. Então, eu preciso também ter essa modelagem, né? Eu ia falar o modelamento, essa modelagem aí da impedância característica, né? Tanto de quem fornece energia e principalmente de quem vai receber energia, se ele é um grande consumidor. E aí, com esse estudo de seletividade de carga, as opções que eu tenho lá de elo fusível, né, das chaves fusíveis, eles vão atender, né, se ele tem por exemplo, é igual lá os disjuntores, não tem lá de curva A, curva B, curva C. Do mesmo jeito, eles têm uma curva característica. E aí é papel do projetista, né, com a subestação. Aí, por exemplo, esse aqui é a simbologia de um transformador. Esse transformador, né, e vários outros que estão aqui na rede, eles vão alimentar os clientes, mas existem clientes de grande carga, de grande fornecimento aí, e que eles precisam de um para eles. Ao passo, né, que o sistema elétrico de potência ele vai dividindo vários transformadores aqui para alimentar a baixa tensão e fornecer energia para os pequenos consumidores aí na malha urbana. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Agora vamos voltar para o nosso. Então, essa modelagem, né, existe a natural, né, que é essa modelagem simples, e utilizando as fórmulas lá da física, eu vou saber, né, qual que é a potência que eu vou
colocar nos barramentos para eu poder fazer essa transferência de energia. E tem esse outro método aqui, ó, o critério de Alford-Steel, né? Esse outro critério, ele, né, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, com dimensões para linhas superiores a dimensões de 30 quilômetros, ou seja, ele está dentro do range, né, das linhas de transmissão curtas, né, que está até 80 quilômetros, né, aí as médias de 80 a 240 e as grandes acima lá de 240. E lembrando, né, na última aula aqui que eu falei sobre a modelagem. Dependendo, ó, que é um cliente, né, com a distância aí só de 80 quilômetros aí, o que que ele inclui no cálculo? Ó, tá vendo esse X aqui? Lembra que eu falei? São, na modelagem, né, o critério da reatância indutiva. Porque na arquitetura do sistema, a indutância, nessa reatância indutiva, ela é gerada aqui, esse símbolo aqui, é a geração de energia, né, independente de ser hidrelétrica ou outras fontes, né? Aqui eu tenho a geração de energia, e do outro lado aqui do circuito, eu tenho o cliente, né? E esse cliente, ele também, né, dependendo da arquitetura dos equipamentos dele, né, se é um cliente grande, em que a maioria das cargas, por exemplo, uma indústria, um arroz cristal da vida aí, né, tem muitas máquinas, ou seja, muitos motores, ele, por sua vez, ele injeta na rede reativos, e daí eu tenho que considerar a reatância indutiva dele, e eu tenho que considerar a reatância indutiva criada também pelo sistema elétrico potência, né, pelos geradores. Então, é como se diz, essa reatância é algo que sempre vai aparecer, a indução, porque a arquitetura de uma máquina elétrica em modo gerador, ela funciona, né, pela indução eletromagnética, ou seja, uma bobina, né, com várias espiras. E, por outro lado, a arquitetura da carga de um grande cliente, ele também, né, ele também tem esse calcanhar de Aquiles, né, que é uma máquina indutiva e ela gera reativos. No caso do cliente, o cliente faz esse tratamento, o cliente não, desculpa, a geradora de energia, ela faz esse tratamento em loco, lá já no transformador que fica lá no pé, que eu mostrei lá, né, no pé da hidrelétrica, né, ele já faz isso. Quando ele chega em cada subestação, ele faz esse tratamento. Aí o cliente, por sua vez, dependendo da sua carga, né, da sua categoria, ele tem que fazer isso também, né? Então, aqui, e se for uma linha longa, uma linha curta, desculpa, a modelagem matemática, ela é bem simples. Agora, né, para as médias, né, que é entre 80 a 240 de distância aí, né, eu já tenho que considerar a capacitância, né? Eu não sei se foi com vocês que eu mostrei lá, né? O capacitor, o clássico, né? Existe várias arquiteturas, mas o capacitor clássico, ele tem uma placa, né? Ele tem duas placas. Geralmente ele tem um dielédro, né? Às vezes é o próprio o ar, às vezes é o vácuo, né? Então ele acumula cargas em um ponto, e aí por indução eletromagnética nesse material dielétrico aqui, ele faz o carregamento. Então, esse efeito ele vai aparecer nas linhas de transmissão. Esse efeito aqui, né, embora não seja uma área, mas a cada metro, a cada quilômetro que eu vou aumentando a distância aqui, é como se eu fosse fazendo uma área dessa daqui. Então vai aparecendo o quê? A formação, né, de capacitância entre os barramentos, entre os cabos, né, ao longo aí da linha de transmissão em relação ao solo. E daí existe algumas estratégias que o pessoal faz. Eles fazem o cruzamento das linhas, eles trocam, por exemplo, a tantos quilômetros, a fase A está de um lado, eles fazem a transposição.
coloca a fase A lá onde fica no lugar da fase C, por exemplo, aí tira a B, coloca para o lado da A, aí vai fazendo essa transposição, essa técnica, né? Essa técnica, geralmente, ela diminui esse efeito aí, da capacitância. Uma outra técnica que faz essa diminuição é eu tratar. Aqui está a geração, né? Eu tenho a geração, que é o cliente. Provavelmente aqui no meio está a subestação. Então, uma outra técnica, além de fazer a transposição de linha, é eu fazer o quê? Colocar em paralelo com o sistema aqui e com capacitor de potência absorver essa capacitância que foi sendo gerada ao longo da linha. Vou até pegar aqui um desenho aqui, pessoal. Deixa eu só olhar aqui. Um desenho que ele é... Um minutinho, gente. Ele exemplifica isso. Não, não é esse arquivo. É só achar ele aqui, pessoal. Eu acho que ele está... Um minutinho. Acho que ele está em linha de transmissão. Eu não achei aqui, não, mas eu achei no projeto aqui que ele fica até equivalente. Então, se a gente for pensar, né, ao longo da linha, quanto maior a distância, aqui a gente tem o que? O solo, né, o chão aqui, né? Vou pegar só essa linha de transmissão aqui, ela como base aqui. Então, questões de projeto de rede aí, por exemplo, né, nós temos, eles consideram, né, o raio de risco. As torres, elas têm uma distância característica aqui. Por isso que esses braços aqui, eles são grandes para o quê? Para eles serem grandes o suficiente, ó, tem várias cadeias de isolador, tem 24, depende aí da quantidade, né? Isso aqui eu fiz um desenho só ilustrativo, né? Quanto maior a linha, né, de transmissão, mais cadeias de isoladores eu vou ter aqui, porque o cabo ele está aqui em si, ó, tá na base aqui. Aí tem arquitetura com um cabo, com dois, com quatro cabos aqui. E daí esse ao longo da linha existe esse espaço aqui, né? O espaço. Aí lembra que eu falei até que o pessoal faz a limpeza da faixa de servidão, né? Cria um retângulo aqui, né? Ao longo da rede. E daí equipes, né, as equipes que ganharam a licitação, eles fazem essa limpeza aqui para manter essa distância aqui constante, né? Porque essa distância aqui, né, vamos supor, uma linha só aqui, não vai fazer efeito, né? Mas imagina se eu pegar essa linha aqui, né, e for empilhando, empilhando até ela virar esse quadrado todinho, até ela achurar aqui. Então, é esse efeito que provoca aqui. Ele vai aumentando a distância, e daí, se o pessoal, né, não cumpre as regras, não cumpre o padrão, né, existe vegetação aqui embaixo, essa distância vai diminuindo e pode ter, né, o efeito skin, né, o efeito pele, que é a formação de arco elétrico aqui. E essa capacitância na rede, né, ela tem que ser controlada por várias estratégias, né? Igual eu falei, uma das estratégias é você fazer
a transposição aqui, né? Literalmente trocar de lado aqui, né? Aí existe umas estruturas que elas são intermediárias, né? Então você literalmente ao longo da linha você vai trocando de lado e também você vai acumulando nessa capacitância, né? E fazendo o descarrego dela, né? No aterramento da subestação. Então, eu coloquei aqui, né? Que aí você isso daqui, esse YC, né, é a admitância, né, um outro parâmetro que tem que ser considerado. Então, no circuito, esse aqui é como se fosse um circuito RL, né, o resistor, o indutor. Esse aqui já seria um circuito RLC, né, ou seja, em função dessa distância aí excessiva, vai haver a formação de capacitância, né, entre o cabo e o solo, ou a estrutura mais próxima. Daí, né, você aí coloca um outro banco de capacitor aqui e descarrega ele no solo. É para você diminuir esses efeitos. E já para uma linha, e já para uma linha longa aqui, né, você a distância, o problema do aumento da distância é que se a gente for olhar lá, voltando lá a questão lá da impedância, né, da resistência lá da segunda lei de Ohm, é que quanto maior a distância, mais essa resistência do cabo, que ela é pequena, que ela é ínfima, ela vai aumentando. Então, em linhas longas, além do efeito da capacitância entre os cabos e o solo abaixo, né, você tem o efeito Joule, né, acentuado. Não que o efeito Joule não exista nas outras modalidades, mas você tem um efeito Joule acentuado ao ponto em que a própria linha de transmissão ela torna-se uma carga, e isso é extremamente, né, extremamente perigoso. Então, aí, ó, aí de novo, né, existem estratégias, né, criar estratégias para fazer essa filtragem aí. Tem os bancos tem bancos de resistores, por exemplo, que o pessoal lá na subestação eles fazem por exemplo, que o sistema elétrico potência, as tensões aqui, né, elas são, entre aspas, simétricas. Temos a fase A, o meu desenho não está muito bem, não, mas faz de conta que eles estão simétricos aqui, com o mesmo pico e tal. E em função de eu utilizar cargas muito diferentes, esse sistema simétrico aqui, ele vai ficando assimétrico. E daí eu não consigo, a modelagem, em vez dela ser convergente, ela torna-se divergente. O que que é isso? Quando eu tenho uma modelagem de um sistema, né, que eu utilizo matemática e física, e ele é um sistema divergente, ó, ele não é previsível. Então eu tenho que traçar estratégias para manter esse sistema previsível. Uma das estratégias são a colocação nas subestações de banco de resistores, que aí eles simulam cargas, eles vão literalmente consumir, por exemplo, seria um resistor de sacrifício. Ele vai consumir a energia, né, para ele tornar esse sistema simétrico e também né, como se diz, e de lambuja, diminuir esse efeito aqui da linha, né, a linha virando carga, porque a linha ela tem que conduzir energia, ela não tem que consumir a energia. Então, aqui eu mostrei que algumas arquiteturas, né? Essa aqui é o cabo de alumínio com alma de aço, ó. Tem o clássico aqui, ó, 6 de alumínio, um de aço no meio. Outros tipos de estruturas aqui, ó, tem o 18 para 1, quer dizer, 18 de alumínio, um de aço. Eu tenho também, ó, essa outra arquitetura, ó, 12 de alumínio e 7 de aço. Dependendo do projeto aqui, ó, até mostrei aqui, ó, tem um cabo de para-raio, ó, com 1 a 2 cabos, a cadeia de isolador aí.
dependendo aí da formação do raio, a dimensão, né, do raio de risco, eu vou acrescentando cadeias de isoladores, né? Quanto maior é o nível de tensão, mais cadeias de isoladores, para ele ficar numa distância segura para não dar indução eletromagnética com a própria estrutura, né, de transmissão. Então, esses equivalentes aqui, pessoal, eles são traduzidos, ó, na rede de distribuição aqui, ó. Eu tenho uma rede de distribuição padrão aqui, né, uma rede tipo N. Então, nós temos os raios de risco, ó, de cada fase. Então, essas distâncias aqui, se a gente for olhar nas normas regulamentadoras, essas distâncias aqui, elas não são escolhidas ao acaso, elas são justamente para evitar, né, questões de capacitância, questões de indução eletromagnética, né, evitar esses efeitos deletérios aí. Tá ok? Pessoal, já deu o horário aqui. Eu vou parando a gravação por aqui. E aí, na próxima aula, a gente continua esse assunto aí, que é um assunto muito bom, muito interessante, e que a gente, né, ao longo dessas aulas aí, a gente vai esclarecer, né, se não tudo, a maior parte, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal.